galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia está morrendo de saudade de vocês e creio, em nome de Jesus, que logo estaremos juntinhos para nos abraçarmos e matar essa saudade e termos a nossa aulinha bem bacana dentro da sala de aula do Ministério Infantil. Hoje, a tia Andresa veio aqui para termos mais uma aula bem legal e aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre a Reforma Protestante. Vai ser uma aula bem bacana. Mas antes, vamos orar? Falar com o Papai do Céu para que ele se faça presente junto conosco nessa aula, abrir o nosso coração para guardar o ensinamento, os nossos ouvidinhos, para que possamos ouvir tudo que Papai do Céu tem a dizer, e a nossa mente, para que possamos aprender e assim espalhar para o próximo, tá bom? Então vamos lá com a tia, põe a mãozinha no seu coração, fecha o seu olhinho e vamos falar com Deus. Senhor, estamos aqui mais uma vez em Tua presença e pedindo para que o Seu Espírito nos enche, nos dando sabedoria, entendimento sobre cada palavra que for falado aqui. Que o Teu Espírito se faça presente em nossa aula de hoje e que o Senhor abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Acredito que muitos não tenham ouvido falar sobre isso, mas vamos aprender um pouquinho sobre esse marco que aconteceu nas nossas vidas, ou seja, na vida do cristão. A gente vai falar sobre a Reforma Protestante porque está fazendo 503 anos da Reforma Protestante. Essa reforma mostra a facilidade de como Deus foi e é fiel à sua igreja. Afinal, muitos arriscaram a própria vida para que a palavra de Deus fizesse parte das nossas vidas. E de cada cristão, da minha vida, da sua vida e de todos aqueles que creem em Deus, foi muito importante. E também para que a mensagem de Deus fosse gravada nos nossos corações, das crianças e também dos adultos. E também que a palavra de Deus fique em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Isso também serve para mostrar que Deus age em pessoas comuns, assim como eu e como você, que conhece o valor de servir a Deus e do poder de Deus para a nossa salvação e de todos aqueles que creem em Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre reforma. Vocês sabem o que é reforma? Pode ser reforma de casa, tem reforma de roupa, né? Quando a gente não gosta mais daquela roupa, faz uma reforma. Tem vários tipos de reforma, de prédios e de outras coisas também. Isso se chama uma reforma. Reforma é o quê? E para que serve uma reforma? É para dar uma forma melhor ou arrumar algo que não esteja em bom estado, que esteja ruim, quebrado, ou que a gente não goste mais do jeito que tá. Então serve para melhorar, arrumar ou melhorar do jeito que está e para ficar bem, né? Que fique de um estado bem legal. Ou seja, se um brinquedo está quebrado, aí a gente leva em algum lugar e ele arruma para ficar bom, faz uma reforma. Quando o carro do papai ou da mamãe quebra, bateu o carro, amassou, eles levam lá no funileiro, no homem que arruma, e ele faz o quê? Ele reforma o carro, ele arruma, desamassa, lixa, pinta, e o carro fica bem bacana e volta de uma forma melhor. Isso se chama uma reforma, tá? E então,
a gente vai falar sobre a reforma que aconteceu na igreja há muito tempo atrás. Mas não é esse tipo de reforma que vocês estão pensando, que é reforma de parede, reforma de prédio, reforma de roupa, reforma de carro. Não, não é esse tipo de reforma. E também não vai quebrar nada essa reforma da igreja, né? Vai ser uma reforma que foi necessária ser feita para fazer algumas mudanças na igreja. Porque não estava mais sendo pregada a palavra de Deus e as pessoas estavam se afastando cada vez mais do Senhor. Quando a gente ia para a igreja, já não falavam mais da palavra do Senhor, já não lia mais a Bíblia, né? E aí as pessoas estavam ficando afastadas do Senhor, porque já não tinha mais aquela ligação entre Deus e a gente. Aí então, essa reforma foi muito necessária, né? Foi muito necessária para que isso acontecesse. Ó, vamos supor que vocês ganharam, vamos supor que vocês têm essas balinhas aqui, né? E aí, imagina se vocês têm essas balinhas e cada coisinha que você fizer de errado a gente vai ter que tirar. Então vamos lá. Você desobedeceu a mamãe alguma vez? Já contou alguma mentira? Já bateu em algum amiguinho? Já xingou algum amiguinho? Vocês já desobedeceram algum adulto? Fizeram alguma coisa que não agrada a Deus? Se fizeram tudo isso, vocês perderam a essência, ou seja, vocês perderam a ligação maravilhosa que temos com Deus e ficaram sem nada. Já pensou você ganhar um presente lindo, que você gosta tanto e alguém tirar de você? É ruim, não é? E saber então que nunca vai conseguir, já que precisa ser bem certinho para ter o presente de volta. Você tem que fazer tudo certinho, não pode mentir, não pode errar, não pode falar palavras feias, nem desobedecer. Se você fizer tudo certinho, você vai ter seu presente de volta. É impossível. Agora, imagine se esse presente não for essas balinhas aqui. Já pensou você não ganhar essas balinhas aqui de presente? Se esse presente não for essa simples balinha, mas ser a salvação, a vida eterna e a certeza de que iremos morar com Deus para sempre. Quem vocês acham que merece esse presente? Quem vocês acham que é a pessoa certinha para ganhar esse presente, que é a vida eterna, e morar com Deus para sempre e ter a salvação? Ninguém merece esse presente, ninguém. Mas muitos e muitos anos atrás, as pessoas eles eram ensinados pela igreja que deviam fazer coisas boas para merecer a salvação e o perdão dos seus pecados. Eles pensavam assim: poxa, se eu fizer as coisas certinha e bonitinha, eu vou receber o perdão e a salvação. É isso que a igreja anteriormente ensinava. Olha, se você não pecar, não errar, não falar palavra feia, não desobedecer, você vai ganhar a salvação e o perdão de Deus. Mas as coisas só foram piorando ainda mais quando chegou a compra das indulgências. Fala junto com a tia. Indulgências. Isso mesmo. A indulgências significava o perdão dos pecados. Era dado a quem fizesse as coisas certinha para merecer ou para quem podia comprar. Então, quem fizesse as coisas bem certinhas, eles iam lá e ganhava o perdão. Ou então, as pessoas que tinham dinheiro, aquelas pessoas que tinham dinheiro,
né, que tinham muitas moedas, elas podiam comprar a salvação. Elas iriam lá e, com seus dinheiros, compravam a salvação. Viu como piorou? Antigamente tinha que fazer as coisas certinho, né? Não podia pecar para ganhar a salvação. Depois eles começaram a vender a salvação. Pegavam o dinheirinho e pagavam pelo perdão e pela salvação. Tinha até um grande vendedor de indulgências, que era o vendedor de perdão, que cantava uma musiquinha tipo assim, ó. Assim que uma moeda no fundo do cofre cai, uma alma vai para o céu. Ou seja, assim que alguém colocava a moedinha lá no cofre da indulgência, dizia que essa alma ia para o céu porque pagou. E então, em meio a tudo isso, tinha um monge chamado Martinho Lutero. Fala junto com a tia Andresa. Martinho Lutero. Ele era um monge. Ele morava na Alemanha. Ele morava lá na Alemanha. Lutero queria muito agradar a Deus, mas tinha muita culpa, com medo. E isso causava muito sofrimento nele. Ele tinha medo porque ele tinha muita culpa, sabe, dentro dele. Ai, meu Deus, como eu sou culpado. Ai, muita tristeza dentro dele. Porque ele ficava assim, ele sofria muito porque ele achava que estava desagradando a Deus, mas ele amava muito a Deus, Mas ele tinha esse medo e essa culpa dentro dele. Ele pedia perdão para Deus toda hora. Ai, meu Deus, me perdoa por tudo que ele fazia de errado. Ele ficava pedindo perdão a Deus. E isso causava... E toda hora ele pedia perdão para Deus. Mas nunca se sentia perdoado. Porque ele achava que não merecia mesmo se esforçando tanto para ser uma boa pessoa, ele achava que não merecia o perdão de Deus. Lembra que a tia falou no começo? Que as pessoas que faziam as coisas certinhas, que não pecavam, elas tinham o perdão. Aquelas pessoas que faziam as coisas certinhas, que não faziam coisas erradas, ela tinha o perdão de Deus. E ele achava que ele não tinha, ele não merecia o perdão de Deus. Mesmo ele tendo feito as coisas certinhas, coisas boas para outras pessoas, ele achava que ele não tinha o perdão de Deus. Lutero começou a estudar mais e mais a palavra de Deus. E ainda bem que ele tinha acesso à Bíblia, porque antigamente o acesso à Bíblia era bem difícil. Eles não tinham assim a palavra de Deus assim bem pertinho, eles não podiam ler, era só algumas pessoas que tinham acesso à Bíblia. Hoje, pela graça de Deus, nós temos acesso à Bíblia bem pertinho de nós, podemos ler e entender a palavra de Deus. Mas, há muitos e muitos anos atrás, isso não acontecia. Eles não tinham acesso à palavra de Deus, era muito difícil. Tanto porque era mesmo muito difícil ter acesso à palavra de Deus e também porque a língua que era escrita a palavra anteriormente não era igual à língua que o povo falava, né? Igual a gente fala português e aí a Bíblia é traduzida em português, mas anteriormente eles falavam em uma língua e a Bíblia não era a mesma. É igual eu te dar uma Bíblia em inglês. Se você não sabe falar inglês, ler inglês, você não vai conseguir entender a Bíblia. E anteriormente era assim também, e eles não tinham tanto acesso. Então, Lutero começou a estudar mais e mais a palavra de Deus e buscou de todo o seu coração. E um dia,
ele leu em Romanos 1,17. Vamos ler junto com a tia? Abre aí a sua Bíblia. Se você não souber ler, pede para a mamãe e para o papai ler para você, tá bom? Lá no livro de Romanos 1, capítulo 1, versículo 17, disse assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Uau! Finalmente, Lutero entendeu que por ele mesmo não tem como ser justo, mas a salvação vem pela fé em Jesus. Que alívio! Eles achavam que tinham que pagar pela salvação. Eles achavam que tinham que fazer as coisas tudo certinho para ter a salvação, mas não precisava pagar pela salvação. Ele descobriu que a salvação, o perdão, vinha pela fé em Jesus. Ele então se sentiu aliviado. E vocês, acham que essa descoberta ficaria só para ele? Ele descobriu que não precisava pagar para poder ter a salvação. Aí vocês acham que ele guardou esse segredo só para ele? Não, de jeito nenhum. Lutero continuou os seus estudos e escreveu 95 pontos que a igreja estava errando e que precisava corrigir, porque a igreja anteriormente fazia muitas coisas erradas que não agradavam a Deus. Então ele começou a ler, estudar e descobriu os 95 pontos, 95 coisas que a igreja estava fazendo errado, que não estavam agradando a Deus e que precisava corrigir. Ele foi até a porta principal da igreja e pregou lá. Era costume deles na época fazer isso, pregar na porta da igreja. A porta da igreja para eles, da igreja principal, era tipo de um mural bem grandão, que era a entrada da cidade. Então, para eles, ali era a porta da igreja principal. E eles tinham o costume de sempre pregar lá na porta da igreja. Então, ele foi lá com a sua descoberta e pregou. E falou o que ele descobriu, que a salvação vem pela fé em Jesus. Então, isso aconteceu no dia 31 de outubro, de 1517. Então, esse ano está completando 503 anos dessa data tão importante, que não precisavam mais pagar pela salvação, porque descobriram que a salvação vem pela fé em Jesus. No começo, parecia que ninguém se importava com esse grande acontecimento, com essa grande descoberta, né? Porque eles já estavam acostumados a pagar, a sempre fazer as coisas assim certinhas, ajudar as pessoas, fazer as coisas boas para poder ter a salvação e o perdão dos seus pecados. Então eles nem ligavam muito para isso de a salvação vem pela fé em Jesus. Mas aí, com poucos anos depois dessa descoberta, dessas boas novas se espalhar, e as pessoas começaram a seguir essas ideias de Lutero, começaram a acreditar que a salvação vinha pela fé em Jesus. E ele foi perseguido, porque não foi fácil. Assim como nós cristãos, não é fácil servir a Jesus. Nós somos apontados, acusados, perseguidos, criticados, mas não podemos desistir. Não podemos desistir, né? E nessa época do Lutero, ele foi perseguido, né, pelos povos maiores. Ele foi perseguido porque não agradou a liderança, não agradou os líderes da religião na época,
porque eles ganhavam dinheiro com isso. Então eles não se agradaram. Como assim? Para poder ganhar salvação pela fé, não, tem que pagar, tem que fazer as coisas certinhas, coisas boas. Não é assim. E eles começaram a perder dinheiro, porque as pessoas foram cada vez mais sendo orientadas pelo Espírito Santo que a salvação vinha pela fé, que não precisava pagar. E aí eles começaram a perseguir ele. Por causa disso, porque eles passaram a não ganhar mais dinheiro com isso. Mas ele não parou e continuou ensinando, escrever, compor músicas e traduzir Bíblias, porque as pessoas antigamente não conseguiam ler as Bíblias na língua deles. Então ele começou a traduzir as Bíblias, ele teve ensinamento de Deus na vida dele e por isso ele transformou a vida do cristão. E hoje nós não precisamos mais pagar pela nossa salvação, não precisamos mais dar dinheiro para ninguém para isso. Nós precisamos ter fé, pedir perdão por nossos pecados e não fazer mais. E temos que ter fé em Cristo Jesus, que a salvação vem pela fé. Agora a tia vai deixar uma atividade aqui para vocês, bem legalzinha. Porque com essa história toda, existe 5 pontos. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos que resume bem o que aprendemos hoje. E esses pontos são conhecidos como 5 solas. Aí eu quero que vocês leiam, né? Pesquisa na internet, tem alguns capítulos da Bíblia também que falam sobre essas 5 solas. E vocês vão ler e vão me contar qual é o nome dessas 5 solas que resumem essa história. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agora vamos orar e falar um pouquinho com Deus, agradecer por essa aula maravilhosa, orar pelas nossas famílias e orar também pelas tias do Ministério Infantil. Vamos lá? Põe a mãozinha no seu coração, fecha o seu olhinho e vamos falar com Deus. Papai do céu, te agradecemos por mais essa aula maravilhosa, no qual o Senhor nos ensinou que nós não precisamos pagar a ninguém para termos a nossa salvação. Nós precisamos ter fé em Cristo Jesus, porque pela fé é que tenhamos a nossa salvação, a salvação da nossa vida, a salvação da nossa alma e podemos ir morar com o Senhor e ter a vida eterna. Senhor, te agradecemos por essa aula e te pedimos também que o Senhor cuide da nossa família, que o Senhor venha nos abençoar, guardar as nossas vidas, cuidar dos nossos papais, nossas mamães, cuidar também dos nossos irmãozinhos e todos os nossos parentes. E também das tias do Ministério Infantil, que têm se esforçado tanto para que esse propósito não venha parar, para que as nossas crianças, mesmo à distância, venham aprender do seu amor, venham aprender da tua palavra e saber de toda a maravilha que foi feito para que até aqui nós continuamos a te adorar e crer em ti e ter fé. Obrigado por mais essa aula, Jesus. E amém. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A tia está morrendo de saudade. E não se esqueça que a nossa salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Amém? Um beijinho enorme no coração de vocês e até a próxima. Beijos!